Vamos aprender aqui a filtrar linhas, colunas e elementos de um data frame. Grande parte dos comandos também podem ser utilizados em matrizes. Neste exemplo, vamos utilizar uma base de dados chamada mudas. É uma base fictícia que representa a altura de mudas de determinadas espécies. Vamos importar a base através de um comando read_csv, o nome do arquivo mudas_csv. Ctrl R ou Ctrl Enter sobre a linha desejada, o comando é então processado e podemos ver que foi importado o arquivo que está nomeado agora como dados, que possui 15 observações e 2 variáveis. Se quisermos visualizar o arquivo no console, basta pedirmos para exibir os dados. Então temos 3 espécies, A, B e C, e a altura em centímetros. Muito bem. Nosso primeiro desafio vai ser filtrar a coluna. Então eu tenho duas alternativas se eu quiser exibir apenas uma coluna de um data frame. Por exemplo, se eu quiser exibir a coluna da espécie, eu posso usar a notação de cifrão e pedir para exibir apenas a coluna espécie. Então eu tenho aqui informando as 15 observações da coluna espécie. Também posso usar a notação de colchetes, né? E a notação de colchetes ela segue o mesmo princípio da matriz, onde primeiro eu informo elementos ou filtros que eu quero aplicar na linha e depois da vírgula eu informo os elementos e os filtros que eu quero aplicar sobre a coluna. Então, no caso aqui, eu quero filtrar a coluna 1, então depois da vírgula eu coloco o número 1. Ctrl Enter sobre a linha, eu tenho o mesmo resultado do anterior. Se eu, como exemplo apenas, para a gente treinar um pouco mais, eu vou apresentar o filtro da coluna 2, que seria a coluna das alturas. Muito bem, de forma semelhante, eu posso filtrar a linha. Neste caso, eu tenho que informar o número da minha linha antes da vírgula. Então, por exemplo, dados 1, Ctrl Enter para rodar. Então, eu tenho a linha 1. Posso pedir um intervalo. Então, por exemplo, dados de linhas de 1 a 5. Antes da vírgula, eu tenho lá o 5. Muito bem. Nosso próximo desafio seria filtrar, por exemplo, as observações da espécie A. Filtrar as observações da espécie A. Aqui a gente tem que usar a notação de colchetes. Então a gente entra com dados, abre o colchete e aí a gente quer que retorne todas as linhas cuja a espécie seja A. Então a gente tem que colocar o filtro antes da vírgula, né, porque a gente quer as linhas da matriz, as linhas do data frame. Então a gente vai pedir para que a condição é que a espécie seja A. Então me retorne as linhas cuja espécie seja A. Então está aí as linhas de 1 a 5. Posso repetir o mesmo comando, só que, por exemplo, pedindo B. Então, me retornaria as linhas de 6 a 10. De forma semelhante, eu posso aplicar o filtro sobre uma condição na altura, né? Então, eu quero as linhas cuja altura seja igual a 14. Então, eu tenho
6, 7 linhas de espécies diferentes, é claro, e com altura igual a 14. Nessa mesma ideia, eu posso combinar, usar o operador lógico ou i, para combinar filtros. Então, por exemplo, eu posso pedir para que retorne os elementos que tenham altura 14 e que sejam ao mesmo tempo pertencentes à espécie B. Então, dados, uso da mesma forma a notação de colchete, eu coloco a primeira regra, então, dados, eu quero dados que apresentem espécie igual a B, uso o i e peço dados, agora a condição é a altura, que seja igual a 14. Aplico isso sobre eu quero que retorne as linhas, então eu aplico isso antes da vírgula, na notação de colchete. Desculpe, aqui faltou um igual. Muito bem, então eu tenho apenas os indivíduos que possuem altura 14, mas que também façam parte da espécie B. Posso usar o operador OU. Então, nesse caso, é um pouco menos restritivo do que o operador i. Então, eu posso, por exemplo, pedir que me retorne os indivíduos que tenham altura 13 ou 14. Então, eu tenho lá, peço filtro dos dados, abro o colchete, dados, agora serão sempre duas condições aplicadas à altura. Então, a altura igual a 13, ou o operador é a barra na vertical, e o dados ainda sobre a condição altura igual a 13. Aplico isso, eu desejo que retorne as linhas dessa matriz que atendam à minha condição. Então, eu tenho todos os elementos que possuam altura 13 ou 14.